Bom dia a todos, graça e paz, estamos de volta para continuarmos o estudo da nossa lição da Escola Sabatina. Que o Senhor esteja abençoando sempre sua vida e a sua família. Já orou? Espero que sim, assim como eu também já fiz a minha oração. E eu peço que você abra sua lição na página 7, onde encontramos o tópico de hoje, brotando do coração, que é o tema que estudaremos. Lembrando que o texto que serviu como base para essa lição é o de Lucas 7,47. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. O tema geral dessa semana é Jesus, Simão e Maria. E estamos aprendendo lições sobre aquele jantar que Jesus foi convidado a participar na casa de Simão. Estudamos o primeiro tópico ontem e hoje nós damos sequência estudando o segundo. A pergunta A: descreva o tipo de situação oculta que muitas vezes ocorre em reuniões sociais e como isso aconteceu nessa ocasião. Então, o que às vezes acontece em reuniões sociais? Pessoas que estão ali, mas não estão, digamos assim, com o coração de fato sincero naquele ambiente. Ficam falando, queixando-se, ficam murmurando, ficam falando mal, ou de quem está fazendo a condução daquele momento, ou de algum outro que está participando, assim como algumas pessoas que estavam no banquete de Simão. Algumas pessoas não tinham interesse em reconhecer Jesus, em ouvir o que ele tinha a dizer. Não, estavam ali apenas para constatar, digamos assim, que ele era um pecador, que ele era um falso, que ele não era o Messias, assim como os sacerdotes já haviam dito. E os sacerdotes, eles colocavam, pessoas para irem atrás de Jesus para ver se pegavam Jesus em algum delito. E esse grupo de pessoas também estavam no jantar da casa de Simão. Olha o que diz o finalzinho da nota. Aqueles que foram ao banquete acompanhavam cada movimento dele, e alguns dentre eles tinham olhos hostis. Muitas vezes as palavras e os comportamentos de algumas pessoas escondem as verdadeiras intenções do coração. Isso acontece hoje e aconteceu naquela ocasião. O verso que serviu de base nessa pergunta foi o de Salmo 55, 21, que apareceu na pergunta de ontem, no tópico de ontem, mas se encaixa muito bem no assunto que estamos tratando hoje. Vamos seguir então para a segunda pergunta, a pergunta B, onde lemos assim: descreva as ações de Maria durante o banquete na casa de Simão. Bom, acredito que essa é a parte mais famosa do banquete, né? Que Maria chegou de forma muito discreta para também demonstrar o seu agradecimento. Ela não queria fazê-lo de forma pública e ela levou um vaso de alabastro, quebrou aquele vaso e estava ali ungindo Jesus, beijava os pés, chorava e secava suas lágrimas com os seus próprios cabelos. Essa foi uma demonstração de gratidão que se eternizou na história, digamos assim. É interessante que só no Evangelho de João nós encontramos o nome, tá? Que foi Maria.
João ele gostava muito de registrar nomes. Lembram do caso do soldado da qual um dos discípulos de Jesus cortou a orelha? Quem diz que foi Pedro foi João. Os outros discípulos, os outros evangelhos, não citam que foi Pedro. Nós sabemos porque João registrou isso aí. Jesus havia perdoado os pecados dela, trazido seu amado irmão de volta à vida, enchendo o coração de Maria de gratidão. Com grande sacrifício, Maria havia comprado um vaso de alabastro de unguento de nardo puro de muito preço. 300 denários era o valor aproximado daquele perfume. 300 denários equivale a 300 dias de trabalho. Se formos calcular hoje uma diária, sim, mais barata de 50 reais, vai dar em torno de 15 mil o preço daquele perfume, atualizando para hoje. Maria não tinha essas condições, mas ela se sacrificou para demonstrar a sua gratidão. E como Judas reagiu ao presenciar aquele ato? Bom, Judas era do departamento financeiro do grupo de Jesus. Então, ele começou a falar, por que não foi dado aos pobres o valor desse unguento? Muita gente poderia ter sido ajudada. E ele disse que era um desperdício aquela atitude. A nota diz, Maria tentou evitar ser notada e seus movimentos poderiam ter passado despercebidos, não fosse o cheiro do perfume que encheu a casa. E no finalzinho da nota nós lemos, com astúcia, Judas fez sugestões que tinham potencial de causar descontentamento e revolta entre os presentes. Perceba que Judas ele não fez a princípio um comentário alto, assim, público, para chamar a atenção. Não, ele começou a sussurrar nos ouvidos de quem estava próximo. E aí foi conquistando a atenção e apoio dos que estavam naquela ocasião. Amanhã nós continuaremos e esperamos que você esteja conosco, nos acompanhando nesse estudo. Fica com Deus e até amanhã.